Nesse vídeo vamos ver como funcionam as configurações para pagamentos. Quando você entra em configurações e clica aqui em pagamentos, aparece uma pasta com 3 abas. Na primeira aba está escrito vencimentos e multas. E aqui tem algumas configurações. A primeira dela pergunta se a academia possui dia fixo para vencimento. A maioria das academias não possui, mas caso tenha, você clica em sim e coloca aqui qual que é o seu dia de vencimento, tá? Aqui embaixo tem uma configuração de multa. Caso você cobre multa quando o aluno atrasa, é possível colocar aqui o percentual ou o valor em reais, tá? E após quantos dias o sistema deve cobrar a multa. Quando essa multa é cobrada no ato de pagamento, a recepcionista, o recepcionista, ele tem a opção de zerar a multa, tá? É, Aqui embaixo tem tipo de cobrança de multa. Então, eu vou colocar aqui na primeira opção, que é aplicar multa em todo o pagamento. Então, o aluno que está com o pagamento em atraso, que vai ter que pagar uma multa, quando ele vier pagar, se for adicionado mais uma avaliação física, alguma outra taxa, a multa vai incidir em tudo que ele está pagando, tá? Se for colocada a segunda opção, aplicar multa somente em relação ao plano, então a multa não vai incidir sobre taxas que ele esteja pagando junto. Vai ser somente em cima do plano que ele está pagando. Mas se, por exemplo, ele atrasou um plano trimestral que já deveria ter renovado, ele vai pagar em cima de todo esse plano que ele está renovando essa multa, tá? Se eu colocar aqui a terceira opção, aplicar multa somente em relação aos meses vencidos do plano, se for um plano trimestral, o sistema vai calcular a multa em cima somente da quantidade de meses que ele está atrasado em relação à renovação desse plano. E a multa vai incidir somente em cima disso, tá? E a última opção é aplicar multa em relação ao plano, exceto quando fidelidade for maior que mensal. Eu estou dizendo aqui que eu só cobro multa de quem paga mensalmente. Quem tem planos, mesmo que atrase para renovar, se for um bimestral, trimestral, não vai ser cobrada a multa dele pelo automático. É claro que no ato de pagamento sempre existe a possibilidade de você colocar um percentual de multa quando for necessário, ok? Vamos aqui para a segunda opção, que é planos e parcelamento. O primeiro item aqui, ele só se aplica a academias que possuem dia fixo de vencimento. Então, se você não tem dia fixo, nem essa primeira opção e nem essa segunda aqui precisam ser configuradas por você. Vamos ver aqui o que é que quer dizer essa primeira opção. Está escrito assim: sempre iniciar o plano no mês seguinte para planos com mais de 24 meses. Quando eu estou configurado aqui para 24 meses, já está um valor alto, porque quer dizer assim, o plano sempre vai começar no mês que o aluno está ingressando, e esse mês será proporcional. Por exemplo, se eu estou no meio do mês e vou começar um plano trimestral, o sistema vai entender que o meu plano começou nesse mês, ele vai me cobrar o proporcional desse mês. Então, se eu estou no meio, ele vai cobrar 50% do primeiro mês e vai colocar mais 2 meses para completar o plano, tá? Quando está configurado aqui um número muito alto. Mas se eu mudar aqui para 3, o que é que ele vai entender? Que planos trimestrais não podem começar com a proporcionalidade. Então, se eu começo agora no meio do mês, o sistema vai me cobrar o proporcional desse mês e mais 3 meses a partir do próximo mês, quando venceria. Por isso que eu falo que é só para academias que têm dia fixo. Por exemplo, a academia tem como dia fixo de pagamento dia 1º. Eu estou começando no meio de um mês um plano trimestral. Vai ser cobrado uns 50% desse mês proporcional e o meu plano estará iniciando no dia 1º do próximo mês e vai durar por mais 3 meses. Então a cobrança do aluno vai ser referente a 3 meses mais um proporcional, tá? Se o aluno faz um plano de 2 bimestral com essa configuração de 3 meses, quer dizer que o bimestral não cai nessa condição de plano cheio, tá? Porque ele está abaixo desse valor. Se eu quiser que todos os meus planos sejam cobrados
cheios sempre, eu tenho que colocar 2 aqui. Se eu quiser que só a partir de 6 meses seja cobrado cheio, mas menor que 6 meses, o primeiro mês seja proporcional, eu coloco 6 aqui, tá? O segundo item também só para dia de vencimento fixo, tá? Tá escrito assim: regra padrão para iniciar a cobrança em planos novos ou reativados. O normal é considerar o dia da criação do plano para início da cobrança. Então, o que acontece? Eu venho aqui no fazer uma academia, começar no dia 10, eu vou pagar que estou começando do dia 10 até o final do mês. Mas existem algumas academias que elas cobram desde o início do mês em algumas situações. Por exemplo, o aluno está começando no dia 10, então ele perdeu mais ou menos uma semana e pouco de aula. A academia fornece para ele uma reposição dessas aulas. Então, calcular, você poderia ter vindo 3 vezes aqui para frequentar a aula de natação, por exemplo. Então, você tem direito a fazer 3 vezes e a tua cobrança começa desde o início do mês. Para isso, a gente configura a segunda opção e coloca esses parâmetros aqui: iniciar atividades em. Então, as atividades vão ser iniciadas sempre no dia 1º, que é o meu dia de vencimento, para planos cadastrados até o dia 10. Então, todo aluno que chegar até o dia 10, o sistema vai sugerir que seja começado o plano desde o dia 1º, e daí a pessoa que está atendendo já vai informar o aluno que ele tem direito a tantas reposições. Se ele começar a atividade depois do dia 10, o sistema já vai colocar ele no proporcional direto e não vai sugerir que ele pague desde o dia 1º. É claro que, dependendo da conversa, na hora que está fechando o plano, o aluno pode falar assim, mesmo que ele comece no dia 15, ele pode pedir para repor essas 2 semanas e que seja iniciado no dia 1º. Aí, o recepcionista vai ter a opção de, quando está montando o plano, colocar a data que o aluno iniciou as atividades, tá? Esta outra opção aqui, forma de parcelamento, é bem importante e é para todos os tipos de academia, com vencimento fixo ou vencimento conforme o início das atividades do aluno, tá? Então, a primeira opção aqui, ela está escrito assim: parcelas iguais com itens diluídos em todas. O que significa? Se um aluno chegar na academia para fazer um plano que custa R$ 100 por mês, ele vai fazer um plano trimestral que a academia permite um parcelamento em 3 vezes. Então vão ser 3 parcelas de R$ 100. Se ele vai pagar mais uma matrícula de R$ 60, por exemplo, o que o sistema vai considerar é o seguinte: o total é 360, dividido por 3 vai dar 120, e ele entende que o primeiro pagamento foi R$ 100 referente à mensalidade e 20 referente à matrícula. E a mesma coisa no segundo e no terceiro. Então, nos relatórios de faturamento, vai aparecer um pouco da matrícula em cada mês que o aluno está pagando, tá? Nessa configuração. Existem algumas academias que preferem que a matrícula apareça sempre na primeira. Elas querem parcelas iguais, até porque muitas vezes, se o aluno está pagando no cartão de crédito, não vai conseguir fazer parcelas diferentes, a não ser que passe o cartão dele 2 vezes, né? Então, nesse caso dessa segunda configuração, o sistema entende que é para ser colocado parcelas iguais com taxas e produtos diluídos na primeira. Então, nessa situação que eu falei, do aluno que dá R$ 360, o sistema vai fazer a primeira parcela como sendo 120, mas ele entende que essa parcela é composta por R$ 60 de matrícula e R$ 60 de mensalidade. Na segunda parcela, ele vai entender que é R$ 120 de mensalidade, e na terceira, R$ 120 de mensalidade, tá? Então, para quem quer que o parcelamento fique dessa forma, deve colocar nessa segunda opção, tá? Isso vai interferir lá nos relatórios. Para efeito de cobrança, não afeta em nada, o aluno vai pagar em qualquer uma das opções, vai pagar a mesma coisa, da mesma forma, mas para os relatórios depois vai aparecer que
foi faturado tanto em relação à matrícula ou algum produto ou mensalidade em em determinada do mês, em determinado pagamento, tá? A terceira opção aqui até é a que mais as academias utilizam, tá? Que é parcelas de serviços mensais iguais e produtos e taxas adicionadas na primeira. O que o sistema faria com essa opção? Faria o seguinte, nesse caso de R$ 360, ele iria fazer assim, a primeira parcela é diferente. Ele ia colocar que a primeira parcela é R$ 160, R$ 100 da mensalidade e 60 da matrícula. Se tivesse a matrícula e mais uma taxa de avaliação de 20, ele iria colocar 180 na primeira, porque ele considera que todas as taxas ou um produto, de repente o aluno comprou ali uma camisa de academia, alguma coisa junto, tudo vai ser colocado na primeira mais a mensalidade. E ele vai considerar que a segunda parcela é R$ 100 da mensalidade e a terceira R$ 100 da mensalidade. É claro que no pagamento aí tem que prestar atenção se está sendo feito um parcelamento no cartão, como que você vai cobrar essas parcelas, se vai colocar na primeira parcela que foi feito no débito, e o sistema também permite no ato de pagamento que você divida essa parcela em duas formas de pagamento, tá? Mas isso aqui vai servir mais para os relatórios mesmo. Então, o sistema já está distribuindo a parcela dessa forma, tá? A última opção aqui, essa realmente vai interferir para academias que têm vencimento fixo, porque ela está falando assim, parcelas de serviços mensais proporcionais e produtos e taxas adicionados na primeira. Ele está dizendo assim, se eu estou pagando alguma coisa proporcional por causa do dia de vencimento fixo, ele vai colocar com as taxas mais esse pagamento proporcional, tudo na primeira. E vai colocar então as mensalidades no mês de cada mensalidade, tá? Academias que cobram, que tem dia de vencimento fixo, a maioria usa essa opção aqui, tá? E aqui nós temos uma opção sobre multa, que é aplicar, não é multa, desculpe, sobre descontos, que é aplicar descontos abaixo de 5% somente na primeira parcela, tá? Isso aqui interfere no seguinte, se no ato do pagamento deu um valor quebrado e o recepcionista resolveu arredondar, ele vai considerar que isso foi um desconto, por menor que seja, de 0,5, e ele vai colocar em todos os pagamentos. E vai fazer com que apareçam parcelas com um valor um pouquinho menor. Daí, de repente, lá no relatório, o gestor vai olhar e vai ver, nossa, mas por que veio esse pagamento com esse valor um pouco menor? Então, essa opção até é recomendada, porque toda vez que for feito um arredondamento, o sistema vai procurar arredondar sempre na primeira parcela, sabe, o valor, e vai manter as outras parcelas com o valor padrão delas, tá? Sem esse desconto incidir nelas. Isso aqui está para baixo de 5%, porque quando é acima já não se aconselha, porque é um desconto muito grande, então é bom que ele seja diluído em todas as parcelas mesmo, tá?